Para que você entenda o que será mostrado no vídeo de hoje, é necessário que você escute essa história que eu vou contar. Eu tenho um amigo que tem um canal de acampamento, então ele viaja para as matas aqui no meu estado e grava vídeos, acampando na beira de rios, riachos ou cachoeiras. Então um dia eu resolvi acompanhar esse meu amigo. Nós levamos câmeras, aparelhos de telefone celular e acabamos esquecendo os carregadores de 12 volts, os carregadores veiculares. Mas não nos preocupamos muito com isso, porque próximo do local onde a gente ia acampar, existe a sede da fazenda, e lá tem carregadores de celular, carregadores que ligados na tomada a gente se lembrou de levar, mas não nos lembramos de levar os carregadores veiculares. Bom, chegando nessa fazenda, para nossa surpresa, havia chovido na tarde do dia anterior, e a região toda estava sem energia elétrica. E, segundo notícias do próprio fazendeiro, é comum, quando a energia acaba assim e não volta no mesmo dia, ela voltar apenas de 3 a 5 dias depois. Bom, nosso recurso seria, já que chegamos lá com os telefones descarregados, fomos fazendo filmagens durante a viagem também, e as baterias das câmeras também estavam muito baixas. Bom, para voltar é muito complicado, porque é uma região muito distante e são cerca de 400 quilômetros da nossa cidade. E a cidade mais próxima, o vilarejo mais próximo lá, fica a cerca de 40 minutos de carro. E era um domingo, quer dizer, mesmo que a gente fosse procurar um carregador veicular nessa cidade, num domingo, você não ia encontrar nada. Bom, andando pela fazenda, assim que eu cheguei, eu observei uma sanduicheira jogada no fundo do quintal. Aí eu tive uma ideia, perguntei pro dono da propriedade: a gente pode usar essa sanduicheira para bolar um dispositivo aqui para tentar carregar os nossos celulares? Ele autorizou, e então nós pegamos uma sanduicheira muito parecida com essa daqui, desmontamos e tiramos os fios da resistência interna dela. Eu vou fazer apenas a demonstração prática de um dispositivo conhecido como divisor de tensão ou divisor de voltagem, mas se você tem interesse em conhecer profundamente o funcionamento de um divisor de tensão, eu recomendo para vocês canais que trabalham com eletrônica ou com engenharia elétrica. Recomendo especialmente o canal do engenheiro Wagner Rambo, é o WR Kits. Deem uma olhadinha lá, porque foi lá que eu me inspirei para a construção desse dispositivo. Nós retiramos um pedaço de fio como este, de mais ou menos 70 centímetros, e ligamos nos terminais de uma bateria. Ligamos então as extremidades aqui nos terminais de uma bateria. Não vou fazer isso, porque isso aqui vai se aquecer, e para prevenir esse aquecimento, eu vou fixar esse fio num pedaço de madeira. Bom, então o nosso fio está preso aqui, nesse prego e nesse, Então temos o fio fixo aí. Isso é para garantir que eu não vou encostar esse fio aquecido nesse tecido que está sobre a mesa e provocar a queima dele. Então nós vamos ligar aqui o eletrodo negativo. Ele ficou meio curto, eu precisei dessa extensão aqui então. Então vamos ligar aqui o eletrodo negativo. E quando eu ligar o eletrodo positivo, vai passar uma corrente elétrica por esse fio. E em 2 pontos quaisquer desse fio, eu vou medir uma diferença de potencial. O potencial no único ponto é 0 e a diferença de potencial também é 0. À medida que eu vou me afastando, a diferença de potencial vai aumentando. Vou pegar um multímetro e a gente vai observar isso daí. Então, deixa eu posicionar ele aqui. Bom, então, vamos ligar aqui então. E verificar o seguinte: quando os 2 pontos que eu estou medindo a diferença de potencial são bem próximos, a tensão que eu vou medir é praticamente 0. À medida que eu vou me afastando, a tensão, ou diferença de potencial vai aumentando aí.
A gente pode observar isso na prática usando aqui, ó, essa régua de LEDs, né? Tem alguns LEDs aí presos a 2 fios. Vou ligar aqui então, próximo do terminal positivo, vou ligar aqui o cabo positivo da alimentação dos LEDs. E o outro lado, né, a parte negativa. Eu vou conectar do lado de cá, que é onde está o meu terminal negativo. Vou conectar bem próximo, porque aí a diferença de potencial vai ser praticamente zero e eu não corro o risco de queimar os meus LEDs, ligando que isso aqui tudo está sendo ligado numa bateria de 12 volts, né? Deixa eu medir para vocês verem aqui. Então, olha aí, a bateria está com 12,6 volts. Se eu ligar esses LEDs aí, que acendem com apenas 3 volts, eles vão fritar na hora. Bom, vamos ligar aqui então. E observem que os meus LEDs não acendem. Mas à medida que eu vou me afastando para cá, o eletrodo negativo vai andando para cá. Assim que eu atingir próximo de 3 volts, eles já começam a brilhar, olha. Então aqui eu devo estar tendo aí 3 volts. Se eu continuar aumentando, a tensão vai aumentando, né? E como ocorre um consumo de corrente ali, se eu tiver 3 volts aqui e ligar, assim que eu ligar, a tensão cai um pouquinho, porque começou a ocorrer um consumo de corrente ali nos LEDs. Essa minha bateria já está meio fraca, eu vou trocar por uma outra que eu tenho aqui. Bom, essa daqui é uma bateria que eu fiz com células de baterias de notebook. Então vamos trocar por ela porque ela armazena um pouco mais de energia. Então, acho que eu posso até me livrar desse fio aqui agora. Então aqui é o polo negativo. E aqui o polo positivo. Deixa eu trazer de novo esse terminal para cá. Então tá aí, conectado ali. À medida que eu ando com o eletrodo para o lado de cá, os meus LEDs acendem. Então aqui eu tenho 3 volts. Se eu continuar aumentando, me afastando para cá, ó, a diferença de potencial vai aumentar até atingir os 5 volts ou mais. Então, o que nós fizemos foi o seguinte: nós ligamos o fio e procuramos 2 pontos nesse fio que desce aí próximo de 5 volts. Então, arrastando a ponteira do multímetro aqui, eu vou obter 5 volts, 5,5 mais ou menos aqui. Então, entre esse ponto e esse, eu tenho 5 volts. Vamos marcar esses pontos aí. Bom, aqui eu tenho uma entrada USB com ligações aqui na ligação positiva, né, para 5 volts e no ground. Então, vou ligar a parte positiva aqui nesse ponto e o negativo lá naquele ponto que a gente havia marcado. E agora a gente pode usar um cabinho para conexão e vamos ver se os 5 volts aí são capazes de carregar alguma coisa. Então eu tenho aqui, ó, um power bank e nós vamos tentar carregar esse power bank. Então, conectamos o cabo dele aqui. Vamos ligar.
Então existe uma diferença de potencial de 5 volts entre esses dois pontos. E a maior prova disso é que o meu power bank entrou em carga. Não sei se dá para ver aí. Bom, está em modo de carga. Vou tentar pegar um outro dispositivo aqui. Eu tenho um celular ultra antigo aqui também. E vou conectar aqui, ó. Então, o nosso celularzinho aqui está carregando também. Ele aparece escrito ali, recarregando. Deixa eu desligar ele. Bom, então, vamos de novo. Conecto, então, o celularzinho. E ele começa a carregar. Então, ó, uma diferença de 5 volts entre esses dois pontos. Então, eu tenho aqui uma fonte de 5 volts relativamente segura, porque ela não apresenta ruídos, né? Não existe nenhum circuito oscilatório aí para gerar esses 5 volts, que depois eu tenho que filtrar. Então, ó, são 12 volts, né? Vindas de uma bateria, então a tensão é relativamente constante, a corrente também vai ser relativamente constante, então eu tenho 5 volts bem estabilizados aqui, ó. Com isso nós podemos ligar vários equipamentos, né, câmeras, e carregamos nessa situação onde nós não tínhamos outro recurso. Recomendo que se faça isso em casa sempre? Não, foi uma situação de emergência onde a gente achou que seria vantajoso, né, para não termos mais despesas nem dor de cabeça. Deu para carregar todo o equipamento e a gente se livrou do nosso problemão. Bom, vamos tirar então esse celular menor e vamos tentar ligar um aparelho um pouco maior. Então vamos conectar ali. Então ele mostra aí 44% carregando. E aqui eu tenho o valor da corrente que está sendo usada aí no carregamento. Agora, pessoal, eu peço para que, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, né? Faça um comentário também a respeito do vídeo, né? O que você achou. E se não é inscrito, deixe aí a sua inscrição então. Então, até mais, pessoal.